13 sinais sobrenaturais que você observa quando o Espírito Santo se manifesta. Você já ouviu falar que o Espírito Santo age na vida das pessoas? Muitas vezes, ele se manifesta de formas que vão além do que nossos olhos veem. Não é coisa de outro mundo, mas sim sinais reais que podem acontecer no dia a dia, na igreja, em casa ou até mesmo sozinho. Esses sinais não são mágica, mas sim uma maneira de Deus mostrar que está presente, guiando, consolando ou transformando vidas. Não é preciso ser um expert na Bíblia para reconhecer quando o Espírito Santo está agindo. Às vezes, é uma paz que não tem explicação, uma coragem que surge do nada ou até mesmo coisas que fogem da lógica, como curas ou palavras que tocam fundo no coração. Neste texto, vamos ver 13 sinais sobrenaturais que podem acontecer quando o Espírito Santo se manifesta. São coisas simples, mas poderosas, que qualquer pessoa pode observar. Vamos lá! 1. Uma paz que não faz sentido. Você já passou por um problema grande, uma briga feia, uma conta que não fecha, uma doença na família, e, de repente, sentiu um alívio tão forte que é até esquisito? Não foi porque o problema sumiu, mas você se sentiu em paz, como se tudo fosse ficar bem, mesmo sem saber como. Isso é o Espírito Santo agindo. Exemplo: imagine que você perdeu o emprego e está desesperado. De repente, sem motivo aparente, você sente que vai dar certo, como se uma voz sussurrasse: confia, eu estou aqui. Essa calma inexplicável é um sinal dele. 2. Palavras que saem sem pensar e acertam em cheio. Às vezes, você está conversando com alguém e, do nada, fala uma coisa que nem sabia que ia dizer, e aquela palavra muda a vida da pessoa. Pode ser um conselho, uma profecia, uma mensagem de Deus, ou até uma advertência. Não foi você quem inventou, foi o Espírito Santo usando você. Exemplo: você visita um amigo que está triste e, sem querer, solta: Deus vai te dar uma surpresa boa semana que vem. Na outra semana, ele consegue um emprego melhor. Coincidência? Pode ser, mas também pode ser Deus falando através de você. 3. Choro sem motivo, mas que faz bem. Já aconteceu de você estar em um culto, ouvindo uma música ou até sozinho em casa, e de repente as lágrimas começam a cair sem você saber por quê? Não é tristeza, é como se algo dentro de você estivesse sendo limpo ou consolado. Isso é o Espírito Santo tocando sua alma. Exemplo: você está assistindo a um sermão normal, mas, de repente, começa a chorar sem controle. Não é por causa do que o pastor falou, é como se Deus estivesse abraçando você por dentro. 4. Coragem que vem do nada. Tem horas que a gente fica com medo, de falar em público, de tomar uma decisão difícil ou até de perdoar alguém. Mas, de repente, vem uma força que não é sua, e você faz o que antes parecia impossível. Isso é o Espírito Santo te capacitando. Exemplo: você tem medo de água, mas, em um batismo, sente que deve ser batizado. No momento, o medo some, e você entra na água sem hesitar. Depois, até se pergunta: como eu consegui? 5. Sonhos ou visões que marcam. Deus pode falar através de sonhos ou visões. Não são sonhos normais, são aqueles que você acorda e sabe que era uma mensagem. Pode ser um aviso, uma direção ou até uma resposta para algo que você pediu. Exemplo: você sonha com um lugar que nunca viu, e, dias depois, recebe uma oportunidade de trabalho exatamente naquele local. Não foi sorte, foi Deus te preparando. 6. Curas inexplicáveis. A Bíblia fala de pessoas que foram curadas pelo poder de Deus, e isso ainda acontece hoje. Não é sempre, não é em todo lugar, mas quando acontece, é um sinal claro do Espírito Santo. Pode ser uma dor que some, uma doença que os médicos não explicam a melhora ou até algo mais grave. Exemplo: uma pessoa com enxaqueca há anos ora em um culto e, de repente, a dor desaparece e nunca mais volta. Os remédios não tinham funcionado, mas Deus sim. 7. Línguas estranhas, falar em outros idiomas sobrenaturais. Esse é um dos sinais mais conhecidos. A pessoa começa a falar ou orar em uma língua que não aprendeu. Não é para assustar, é uma forma de comunicação com Deus que vai além das palavras. Pode ser um dom para edificar a própria pessoa ou, às vezes, para transmitir uma mensagem.
Exemplo: você está orando e, de repente, saem palavras que não são do seu idioma, mas você sente que está falando com Deus. Não entende, mas sabe que é Ele. 8. Interpretação das línguas. Entender o que foi falado. Às vezes, alguém fala em línguas, e outra pessoa entende e traduz o que foi dito. Não é adivinhação, é o Espírito Santo revelando o significado. Isso geralmente acontece em cultos ou momentos de oração em grupo. Exemplo: alguém ora em línguas, e você, sem saber como, entende que aquilo era uma mensagem de esperança para alguém na igreja. Depois, descobre que aquela pessoa precisava ouvir exatamente aquilo. 9. Conhecimento sobrenatural. Saber coisas que não deveria saber. De repente, você sabe algo sobre uma pessoa que nunca te contou. Pode ser um segredo, uma dor ou até algo que ainda vai acontecer. Não é palpite, é o Espírito Santo revelando para ajudar. Exemplo: você encontra um conhecido na rua e, do nada, pergunta: como está sua mãe? Ele fica chocado porque ninguém sabia que ela estava doente. Você não sabia, mas Deus te mostrou para que pudesse orar. 10 milagres no cotidiano. Não são só curas, podem ser coisas como o dinheiro que aparece na hora certa, uma porta que se abre quando tudo estava fechado ou até objetos que somem e voltam. São sinais de que Deus está agindo nos detalhes. Exemplo: você precisa pagar uma conta urgente e não tem dinheiro. De repente, um amigo que você nem via há anos te liga e oferece exatamente o valor que falta. Coincidência? Pode ser, mas também pode ser Deus providenciando. 11. Mudança radical de comportamento. Uma pessoa que era agressiva, viciada ou depressiva de repente muda completamente, sem terapia ou remédio. Não é força de vontade, é o Espírito Santo transformando por dentro. Exemplo: um homem que bebia todos os dias vai a um culto, recebe oração e, do dia para a noite, perde o desejo de beber. Não foi ele quem decidiu, foi Deus quem tirou aquele peso. 12. Unidade entre pessoas diferentes. O Espírito Santo tem o poder de unir pessoas que não se davam bem. De repente, inimigos se reconciliam, famílias se reencontram e grupos divididos se unem sem explicação. Exemplo: dois irmãos que não se falavam há anos se encontram por acaso na igreja e, sem brigar, se abraçam e choram. Não foi conversa que resolveu, foi Deus agindo nos corações. 13. Alegria que não acaba, mesmo nas dificuldades. É uma felicidade que não depende das circunstâncias. Você pode estar passando por um momento ruim, mas sente uma alegria profunda que não vai embora. Não é otimismo forçado, é paz de Deus. Exemplo: você perde um ente querido, mas, no meio da dor, sente uma certeza de que tudo vai ficar bem. Não é porque você não sente a falta, é porque Deus está te sustentando. Resumindo tudo, o Espírito Santo não é um fantasma nem uma energia misteriosa, é Deus agindo de forma real na vida das pessoas. Esses 13 sinais não são regras, nem sempre acontecem todos juntos, mas são maneiras que Ele usa para se mostrar presente. Pode ser uma paz, uma palavra certa na hora certa, uma cura, uma mudança de coração ou até coisas que a gente não consegue explicar. O mais importante é, esses sinais não são para impressionar, mas para transformar. Deus não faz milagres só para chamar atenção, mas para nos aproximar dele, nos ajudar e nos mostrar que ele está no controle, mesmo quando a gente não enxerga. Se você já viveu algo assim, saiba que não foi imaginação. Se ainda não, fique atento, Deus pode se manifestar a qualquer momento, até nas coisas mais simples do dia a dia. Basta estar aberto para perceber. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços, seguindo as orientações. Agora, vamos falar um pouco mais sobre como reconhecer esses sinais no cotidiano. Muitas vezes, a gente acha que as coisas de Deus são sempre grandiosas, como um raio no céu ou uma voz trovejante. Mas a verdade é que o Espírito Santo age muito mais nas pequenas coisas, naqueles detalhes que só quem está atento percebe. Por exemplo, imagine que você está passando por um momento difícil, cheio de dúvidas, e de repente uma música toca no rádio com a letra exata que você precisava ouvir. Ou então, você abre a Bíblia sem querer e o versículo que seus olhos caem parece escrito só para você naquele dia. Isso não é coincidência.
É Deus falando de um jeito simples, mas poderoso. Outra coisa comum é sentir uma paz que não faz sentido. Você está no meio de um problema, tudo parece desabar, mas de repente uma calma invade o seu coração, como se alguém tivesse sussurrado: vai ficar tudo bem. Essa paz não vem de você, não é força de vontade, é o Espírito Santo agindo para te sustentar. Às vezes, também acontece da gente ter um desejo forte de orar por alguém sem saber por quê. Você acorda de manhã com o nome de uma pessoa na cabeça e sente que precisa interceder por ela. Depois, descobre que aquela pessoa estava passando por uma grande luta justamente naquele momento. Isso é o Espírito Santo te usando como um canal de bênção. E tem mais, já sentiu aquela vontade inesperada de perdoar alguém que te magoou profundamente? Ou de repente você olha para uma pessoa que sempre te irritou e sente compaixão no lugar da raiva. Isso não é amadurecimento só, é Deus trabalhando em você, mudando seu coração para se parecer mais com o dele. Às vezes, o sinal é uma cura ou alívio físico que os médicos não conseguem explicar. Uma dor que some sem remédio, um exame que dá negativo quando todos esperavam o pior. Não é que Deus só cura quando a gente pede, mas quando Ele faz, é para mostrar que nada está fora do seu controle. Outra manifestação forte é quando a gente recebe uma palavra de conhecimento, ou seja, sabe algo que não tinha como saber. Por exemplo, você encontra uma pessoa e, sem ela falar nada, você sente que precisa dizer: Deus está te vendo e vai te ajudar. Depois, a pessoa chora e conta que estava prestes a desistir de tudo. Isso não é adivinhação, é o Espírito Santo revelando algo para encorajar. Também tem os sonhos. Não são aqueles sonhos confusos que a gente tem depois de comer muito, mas sonhos claros, com mensagens que ficam na mente. Pode ser um aviso, uma direção ou até uma resposta de oração. Muitas pessoas na Bíblia receberam orientações de Deus assim, e hoje não é diferente. E não podemos esquecer das mudanças repentinas. De uma hora para outra, um vício que você lutava para largar some, como se tivesse sido arrancado de você. Ou então, um medo que te paralisava desaparece sem terapia, sem esforço. Isso é libertação, e é obra do Espírito Santo. Às vezes, o sinal é uma unção para servir. Você se sente capaz de fazer algo que antes achava impossível, falar em público, ajudar alguém, liderar, criar. Não é autoconfiança, é Deus te capacitando para a obra dele. E tem aquelas coincidências que não são coincidências. Você precisa de um dinheiro urgente, e do nada chega uma ajuda de um lugar que você nem imaginava. Ou você está procurando um emprego e, sem buscar, alguém te oferece uma oportunidade. Isso é providência divina. Por último, um dos sinais mais lindos é quando a gente sente o amor de Deus de um jeito tão forte que parece que vai transbordar. É como se alguém te abraçasse por dentro, te lembrando que você é amado além do que merece. Esse amor não vem de nós, vem dele. Todos esses sinais têm um propósito: nos levar mais perto de Deus. Eles não são prêmios por sermos bons, mas provas de que Ele está conosco, mesmo quando a gente não percebe. O Espírito Santo não força ninguém a acreditar, mas ele se revela para quem está aberto. Se você já viveu alguma dessas coisas, pode ter certeza, foi Deus agindo. Se ainda não, não desanime. Ele não deixou de existir por causa da sua dúvida. Continue buscando, continue atento. Às vezes, a gente está tão ocupado que não percebe as pequenas maneiras que ele usa para falar conosco. E lembre-se, Deus não se limita a esses 13 sinais. Ele é criativo e pode se manifestar de infinitas formas. O importante é ter um coração disposto a reconhecer a voz dele, mesmo que venha num sussurro. Porque, no fim das contas, a maior manifestação do Espírito Santo não são os milagres, mas a transformação que ele opera em nós. Às vezes, a gente acha que o Espírito Santo só age em momentos grandiosos, como numa cura milagrosa ou numa visão impressionante. Mas a verdade é que ele está presente até nas coisas mais simples do dia a dia. Pode ser naquela paz que surge do nada depois de uma briga feia, ou na coragem que aparece quando você menos espera para fazer o que é certo, mesmo com medo. Por exemplo, imagine que você está com raiva de alguém, pensando em revidar, e de repente vem um pensamento: deixa pra lá, isso não vale a pena.
Não foi só a sua consciência, foi o Espírito Santo te guiando para o amor, mesmo quando a emoção estava falando mais alto. Ou então, você acorda de manhã com uma vontade inexplicável de ajudar um conhecido que está passando por dificuldades. Não é coincidência, é Deus te usando como instrumento. Outra coisa que muita gente não percebe é que o Espírito Santo também fala através das outras pessoas. Já aconteceu de alguém te dizer exatamente o que você precisava ouvir, sem nem saber pelo que você estava passando? Ou de um amigo te dar um conselho que parecia bobo, mas mudou tudo? Isso pode ser Deus usando alguém para te alcançar. E tem mais, às vezes, a manifestação do Espírito Santo vem como uma convicção, uma certeza interna de que algo está errado ou certo. Você pode até ignorar, mas aquela vozinha não sai da sua cabeça. É como um GPS espiritual, se você desvia do caminho, ele continua te mostrando a rota certa. O legal é que não precisa ser perfeito para perceber isso. O Espírito Santo não escolhe só os santos ou os que oram direitinho. Ele se revela para quem está disposto a ouvir, mesmo que seja aos poucos. Até um não cristão pode sentir a presença dele em algum momento da vida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Claro, tem gente que duvida. Será que isso é realmente Deus ou só a minha cabeça? Aí é que está, quando é do Espírito Santo, vem com uma paz que o mundo não dá. Pode vir com emoção, sim, mas não com confusão. Deus não deixa a gente perdido, ele esclarece, acalma, direciona. E se você ainda não sentiu nada disso? Não se cobre. A fé não é uma corrida. Alguns percebem logo, outros demoram mais. O importante é não fechar o coração. Continue buscando, mesmo que seja com dúvidas. Deus não tem pressa, Ele está sempre ali, esperando o momento certo para se revelar da maneira que você precisa. Porque, no fundo, a maior prova de que o Espírito Santo está agindo não são os sinais em si, mas a diferença que ele faz em quem abre espaço para ele. Uma vida que antes era cheia de medo passa a ter coragem. Um coração amargurado encontra perdão. Uma pessoa egoísta aprende a amar. Isso, sim, é o milagre mais real, a gente se tornar melhor sem merecer, só porque ele decidiu nos transformar. E tem mais uma coisa importante, esses sinais não são como mágica, que acontecem só porque a gente quer ou força. O Espírito Santo não é um poder que a gente controla, ele é Deus agindo em nós do jeito dele, no tempo dele. Às vezes, a gente até pede um sinal claro, mas ele responde de um jeito que a gente não esperava. Por exemplo, você pode estar orando por paz em uma situação difícil, esperando uma sensação de alívio imediato. Mas, em vez disso, o Espírito Santo traz uma pessoa na sua vida que fala exatamente o que você precisava ouvir. Ou então, de repente, você se lembra de um versículo da Bíblia que parece escrito só para aquele momento. Isso também é manifestação, só que mais sutil, mais no dia a dia. Outra coisa, não confunda emoção com Espírito Santo. É comum chorar em um culto, sentir arrepios ou até uma alegria muito grande. Isso pode ser parte da experiência, sim, mas não é a regra. Tem gente que sente o Espírito Santo em silêncio, numa certeza quietinha no coração, sem nenhum show de emoções. O que vale é o que fica depois, a mudança, a fé mais firme, a vontade de fazer o que é certo. E cuidado com os extremos. Tem gente que acha que só é cheio do Espírito se falar em línguas, se gritar ou se tiver visões. Outros acham que se não sentir nada, é porque Deus está longe. Nenhum dos dois está certo. O Espírito Santo se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa, porque ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Imagine uma árvore. O vento, que pode representar o Espírito, passa por ela, mas cada folha reage de um jeito, algumas balançam forte, outras quase não se mexem, mas todas estão sentindo a mesma brisa. Com a gente é assim. Uns vão sentir de um jeito, outros de outro, mas o importante é que todos estão sendo tocados por Deus. E se você já viveu algum desses sinais, mesmo que só um, guarde isso no coração. Não é coincidência. É Deus dizendo, eu estou aqui. E não vou embora. Às vezes, a gente esquece dessas experiências quando a vida fica difícil, mas elas são como marcas no caminho, provas de que ele já agiu antes e pode agir de novo.
Por último, lembre-se, o Espírito Santo não vem só para nos dar sensações boas. Ele vem para nos preparar, nos fortalecer e nos usar. Então, se você tem sentido esses sinais, pergunte a Deus, o que você quer que eu faça com isso? Porque a manifestação dele sempre tem um propósito, e, muitas vezes, esse propósito é nos tornar instrumentos dele para abençoar outras pessoas. No final das contas, os sinais são como luzes no caminho, mas o verdadeiro milagre é a jornada, a gente aprendendo a confiar, a obedecer e a amar mais a cada dia. E isso, ninguém tira da gente.